Vamos lá, então vamos começar sem mais delongas, vamos começando nossa revisãozona de teoria geral do processo, ok? Vamos aí começando aí os nossos bate-papos. Situação é a seguinte, só deixa eu avisar um negócio para vocês, tá? Galera, revisão. Revisão é ganha 2 pontos? Eu não sei, ô Ivan, Henrique, eu não sei, vou pensar aí no teu caso. Compra primeiro, que daí depois a gente negocia as tramóias, tá bom? Primeiro o faz-me rir, depois aí a gente vê quem que vai e quem que não vai. Ô Luizinho, vamos lá, já comprou? Vamos lá, Gisélia, vamos lá, veio junto para a gente poder arrepiar, minha amiga. Vamos então começando o nosso bate-papo. Revisão é acelerado. Se não entenderem alguma coisa, pedirem para voltar, lancem aí a pergunta para a gente voltar aí o nosso conteúdo, que senão vou em ritmo acelerado, tá bom? Provavelmente hoje a gente não vai nem fazer intervalo, tá bom, gente? Vai direto nas 2 aulas, vamos sair de uma e já vamos emendar na outra para poder resolver tudo. Então, deixa eu botar aqui uma aguinha para mim. E vamos à luta. Ó, vê lá, Henrique, vê lá, hein? Depois, quem quiser autógrafo, me manda lá quero os meus pontos. Quer um autógrafo. Depois aí a gente manda o autógrafo virtual enquanto não chega o livro, tá bom? Vamos lá, gente. Fala de piada, agora vamos começar a brincadeira. Nós estamos falando aqui, fechou. Depois me manda lá um e-mail que eu mando lá para você, tá bom? Galera, vamos lá. Esquentando os tambores, as turbinas, vamos embora. Estamos falando de teoria geral do processo, primeiro ponto que a gente viu ao longo do semestre. Falamos de direito material e direito processual. O que a gente falou de direito material? Que é o direito que regra a vida das pessoas. O que é o direito processual? É o direito que regra a organização dos atos processuais, ou seja, aquilo que vai desembocar nessa forma de resolução de conflito. Agora a gente consegue trabalhar esse conceito mais bem aprofundado. Na época a gente deu um conceito mais superficial, mas agora a gente já está vendo que o processo é uma sucessão organizada de atos e as normas que regulam essa sucessão organizada de atos são as normas chamadas normas adjetivas, as normas de direito processual, ok? Facinho, simples, curto e grosso, segue o jogo. Quando a gente fala de direito processual e direito material, a gente já começa a perceber que a necessidade da existência dessas normas processuais é para um fim específico, resolver conflitos. E agora a gente fala o que é o conflito. Conflito é a pretensão resistida ou resistiva, como acharem melhor, pretensão resistida ou pretensão com resistência também pode. A ideia da pretensão resistida é que justamente nós temos uma ideia de uma pessoa que puxa aquilo que lhe entende por direito para o seu lado e a outra pessoa faz a resistência. Então, um dos pressupostos, um dos fundamentos da pretensão resistida é que existam duas pessoas em situações juridicamente antagônicas, uma em dissociação à outra, ok? Tese e antítese, né? Bom, então, com isso, a gente vai acabar percebendo que esse conflito, né, esse conceito de conflito pretensão resistida, o direito ele pode oferecer e oferece de forma legítima 4 possibilidades de resolução. Primeira possibilidade de resolução que a gente falou. Ixi. O que houve aí, filho? Acho que postou no lugar errado. Frediane, tu abriu o áudio, posso fechar? Fechou já. Bom, Luizinho, deixa eu te dar uma dica, cara. Só parece cerveja, mas é água, tá? Fica a dica. Venha lúcido para minha aula. Então, continuando. Pretensão resistida, né? A gente estava falando de conceitos de conflito. O que a gente precisa se lembrar de conflito? Quais são as 4 formas de resolver o conflito? Primeira forma,
autotutela, autocomposição, heterocomposição e a última é a decisão do Poder Judiciário, decisão jurisdicional ou a tutela jurisdicional. Estão lembrados? Beleza? O que a gente tem para falar da nossa primeira forma de resolução de conflito? A autotutela. Essa autotutela, gente, ela existe e legitimamente existe dentro do direito como uma forma de resolver o conflito pela própria força das partes. Significa dizer, basicamente, que essa autotutela, ela vai permitir, o direito vai permitir à pessoa com força moderada, com força módica, com a força necessária, impedir ou compelir ou evitar aquela situação de conflito, ok? Então, que exemplos que a gente pode lembrar aí de autotutela? Legítima defesa, estado de necessidade, nós falamos dos ofendicos, nós falamos do desforço imediato, ou do desforço pessoal, como vocês lembrarem. Então, a gente está aqui falando, basicamente, de hipóteses que, a princípio, trabalham com bens jurídicos equivalentes. Então, legítima defesa, estado de necessidade legítima defesa e estado de necessidade, eu estou defendendo um bem jurídico equivalente, atacando outro bem jurídico equivalente. Ou seja, o cara vem em cima de mim para me machucar, integridade minha, eu posso compelir com a integridade dele, atacando a integridade dele, para poder me defender. É uma legítima defesa, certo? Então, eu tenho dois bens jurídicos equivalentes. Agora, eu sempre dou de exemplo, na autotutela, eu sempre dou de exemplo os ofendículos, eu sempre dou de exemplo também o desforço imediato, o desforço pessoal, porque eles são hipóteses que o direito ele permite que bens jurídicos com carga valorativa distinta sejam tutelados de forma legítima, desde que com força módica. Propriedade, posse versus vida ou integridade da pessoa. Então, eu posso atacar a vida e a integridade da pessoa modicamente, moderadamente, a partir desses artifícios, de forma legítima e de forma válida. Então, cuidado, que a palavra-chave é a força necessária para repelir a ameaça usada de forma sempre imediata. Então, isso vale para todas as hipóteses de excludente de licitude, isso vale para todas as hipóteses aí de desforço pessoal e de ofendículos, tá certo? Então, esse é a nossa autotutela. Matamos? Próximo. Autocomposição. Deixa eu só repetir mais uma vez aí para vocês, para que vocês não se esqueçam. Estamos em revisão, revisão é acelerado, ok? Então, depois a aula vai estar lá disponível para vocês assistirem de novo, ouvirem com calma, mas a ideia da revisão é que ela seja acelerada. Autocomposição igual transação, em que eu tenho duas pessoas que abrem mão reciprocamente de direitos. Não, vai ter as duas, Luizinho. Vai ter as duas. Provavelmente a gente vai até emendar. Essa receita é relativa à matéria? Não, Davi, essa receita é relativa ao Luizinho viajando na maionese. Davi, desencana que o Luizinho ele tá meio doidão hoje, mais do que o normal, então ele jogou aí a receita, tá bom? Valeu, gente. Segue o jogo. Ok, Davi, estamos aí. Depois do que você não conseguiu acompanhar agora, Davi, pega a aula depois gravada para você pegar desde o comecinho. Autocomposição. As partes legitimamente, elas abrem mão reciprocamente de direitos e obrigações para poder chegar a um acordo, para poder chegar a um termo comum entre as partes. O contrato jurídico que tutela a autocomposição é a transação. Característica da autocomposição: não existe terceiros que estão interferindo nessa negociação das partes. As partes se entendem por sua própria força. Se entendem o quanto, abrem mão de quanto, Tiago? 50% para um lado e 50% para o outro? Não, não é uma
não é uma situação em que as partes vão abrir mão necessariamente de 50%. A porcentagem entre 0 e 99,99 ou 100%, não importa, ela é variável de acordo com o interesse das partes. Portanto, é completamente variável de acordo com o interesse da parte em resolver o conflito, ok? Autocomposição. Heterocomposição, diferentemente da autocomposição, eu tenho uma terceira pessoa que estará atuando em torno da resolução do conflito, permitindo, auxiliando a resolução do conflito. Na heterocomposição, a gente vai ter uma classificação dupla, ou uma divisão ali na heterocomposição para facilitar o nosso entendimento. Nós temos a heterocomposição em que há a substituição da vontade das partes, e nós temos a heterocomposição em que a vontade das partes não é substituída. Então, o que a gente pode colocar como uma heterocomposição com a vontade das partes preservada, não substituída? A gente fala de mediação e de conciliação. Qual é a diferença de mediação? Qual é a diferença de conciliação e mediação? Bom, na mediação, pessoal, a gente tem que se lembrar que a mediação, o mediador, ele não é propositivo, ele simplesmente chama a atenção das pessoas para que uma ouça a outra e que se crie uma relação de empatia entre as partes que estão conversando. Basicamente, isso é a mediação. A conciliação, ao contrário, o conciliador, ele é propositivo, ele atua de forma ativa, ele tenta criar um meio termo, propondo um meio termo para que as partes, elas eventualmente façam a aderência ou não a este meio termo. Então, na mediação, o mediador, ele é apenas um instrumento, um caminho para o entendimento das partes, sem propor soluções, e o conciliador, ao contrário, ele é mais propositivo, ele é mais ativo e convida as partes a perceberem aí esse meio de caminho, tá certo? Essa é a diferença da mediação e da conciliação, formas de heterocomposição sem a substituição da vontade das partes. Próximo, heterocomposição com a substituição da vontade das partes. O que nós temos? Nós temos aí, pessoal, uma situação em que uma terceira pessoa vai dar uma decisão, entregar uma decisão no lugar das partes envolvidas no conflito. E aí, nessa heterocomposição, a gente vai poder, inclusive, classificar como eventualmente uma arbitragem e, de uma forma muito similar, a atuação do poder jurisdicional, que a gente acaba destacando dessa heterocomposição e colocando em um capítulo à parte, em um capítulo separado, justamente por ser a mais aprofundada substituição de vontade das partes. O que é heterocomposição nessa modalidade de arbitragem? A arbitragem, pessoal, ela é regrada por uma legislação que a gente falou bastante por alto, mas a ideia, os conceitos, as ideias gerais a gente já tem em mente. A arbitragem, ela trabalha com direitos disponíveis, com pessoas maiores e direitos disponíveis, direito patrimonial disponível. Isso significa basicamente dizer que não é toda forma de direito que pode ser transacionado em sede de arbitragem. A arbitragem ela é marcada por 2 contratos, não apenas um, mas por 2 contratos, por 2 instrumentos de vontade. Primeiro instrumento de vontade é a cláusula arbitral, e o segundo instrumento é o contrato de arbitragem propriamente dito, ou contrato arbitral, como preferirem. A ideia da cláusula de arbitragem, o que marca ela? Ela é marcada por ser um momento pré-conflito, que antecede o conflito. Normalmente, essa cláusula arbitral, ela está colocada como uma cláusula no próprio contrato em que as partes
negociaram, em que as partes celebraram o próprio negócio jurídico, por exemplo, uma compra e venda, uma locação, um factoring, sei lá, um contrato de transporte, não importa. Então, está tudo aí previsto dentro desse contrato e lá se insere uma cláusula arbitral. Por quê? Facilidade, resolução aprimorada do conflito, agilidade, não importa. As partes estão de acordo e por isso a vontade das partes está lá, mas a vontade das partes estão de acordo para que um terceiro resolva a questão arbitral, ok? Agora, depois que saiu o conflito, ou seja, pós-conflito, eu tenho a obrigatoriedade, né, por força de um contrato preliminar, eu tenho uma obrigatoriedade das partes celebrarem um compromisso, um contrato de arbitragem, e esse contrato de arbitragem vai estar constante justamente os termos de como o árbitro irá resolver aquela questão. Quem é o árbitro, qual é o objeto da contenda, como que isso vai se dar de resolução, quais são as provas, qual é o prazo, enfim, tudo isso vai ser trabalhado neste contrato de arbitragem. Tiago, precisa lembrar de tudo isso? Não tem tanta necessidade assim de lembrar, mas o que é importante, pelo menos, de lembrar é que eu tenho dois contratos que são celebrados, um que é pré-contratual e outro que é um que é pré-conflito e outro que é pós-conflito. Isso é interessante porque é da lógica do contrato de arbitragem, porque é a vontade das partes que está ali expressada nesses contratos, ok? Então, pelo menos essa informação é importante que vocês relevem, que vocês guardem junto de si. Todas as formas anteriores a essa são formas de vontade, mas que estão celebradas pelo contrato da transação. Mesmo a conciliação e a mediação, elas são uma manifestação de transação. O contrato de arbitragem é contrato, é vontade, e eu transfiro para terceiras pessoas eu transfiro para terceiras pessoas a responsabilidade de resolver o conflito. Axel, assim, não existe mais necessidade de buscar o judiciário. Se busca o judiciário, é para uma situação de anomalia, não é para uma situação de regularidade. O ideal, a ideia é que o contrato de arbitragem se resolva pela decisão do árbitro. Uma vez que o árbitro bateu o martelo, o direito é de fulano ou de cicrano, acabou. Não deveria mais haver a necessidade de buscar o judiciário. Pode acontecer? Pode, mas aí a gente tem que debater numa outra situação. A gente discutiu isso um pouco durante as aulas, mas, de uma maneira geral, a ideia é que o contrato seja suficiente em si mesmo. Beleza? Show! Vamos lá. Seguindo. Falamos de heterocomposição, arbitragem, mediação, conciliação, matamos e vamos agora para o poder judiciário. Vamos falar um pouco da atuação do poder judiciário. Bom, o que a gente precisa falar em termos de poder judiciário, pessoal? A ideia é que a gente está falando de um poder, entre aspas, que não é poder, é uma função do Estado, né, uma função típica do Estado, e essa função típica por parte do Estado, ela é a função jurisdicional. Primeiro ponto que eu falei para vocês, em termos de jurisdição, né, jurisdictio, perdão, jurisdição é dizer o direito, a ideia de dizer o direito, e o jurisdictio como faz no divórcio. Então, o Axel, essa questão do divórcio, ela não é por arbitragem. A questão do divórcio é um contrato de acordo entre as partes, é uma espécie de uma transação entre as partes, que é levada a registro lá no cartório. Então, não existe propriamente uma arbitragem. O que existe é o marido divorciando e a mulher divorciando, se encontrando e dizendo, olha, estamos nos divorciando, os bens separados vão ser esses, perereco, perereco, perereco. Basicamente é isso. Mas é uma espécie de uma transação e não de uma arbitragem. Por que é transação? Porque foram eles que decidiram como que vai ser feito a repartição das coisas. Vamos lá. Fora da aula,
Posso entrar no processo de faltando mais? Gente, aí deixa eu ver aqui que não consegui ler a pergunta. Gente, não me manda mensagem no privado porque eu não consigo ler, tá bom? Manda mensagem sempre no aberto para a gente poder conversar com calma, porque eu consigo ler nas duas. Alguém me mandou uma mensagem com uma dúvida em relação a divórcio ou alguma coisa assim. Se você depois puder, manda para mim em especial lá no e-mail, que daí eu respondo com mais calma, tá bom? Vamos lá. Então, o que acontece, gente? A ideia, né, da atuação do Poder Judiciário, né, da jurisdição, jurisdiction, né, dizer o direito, é que é uma função típica, é uma prerrogativa típica que o Estado ele trouxe para si essa prerrogativa, essa função típica, portanto. Então, o que eu ia colocar para vocês? Que dentro dessa pegada, né, dessa função típica do Estado de resolver essas situações, de dizer o direito, a gente acaba sempre, ou no mais das vezes, associando a jurisdição a conflito, mas a gente tem que ter na nossa cabeça que a jurisdição ela pode ser ou contenciosa ou voluntária, e isso é muito importante, porque a jurisdição voluntária ela é zero conflito, não existe conflito, não existe a palavra correta, lide. Não existe conflito, não existe lide. O que existe é uma necessidade de um reconhecimento ou de uma homologação de um direito das partes. Isso é a jurisdição voluntária, diferente da jurisdição contenciosa, que é onde tramitam aí o grosso da quantidade de processos. O Estado, né, juiz, ele traz para si a responsabilidade de pacificar a sociedade. Então, na jurisdição contenciosa, eu tenho conflito. Eu necessariamente tenho conflito. E o que é o conflito? Pretensão resistiva. Como que esse conflito vai se chamar dentro do Poder Judiciário, dentro do processo? Lide. Conflito dentro do Poder Judiciário é lide, pretensão resistiva, legitimamente estabelecida com a citação do réu dentro do processo. Lide é pretensão resistiva, legitimamente estabelecida dentro do processo com a citação do réu. Isso é lide, portanto, ok? Então, a gente está falando, basicamente, de uma divisão, de manifestação da atuação do Poder Judiciário, jurisdição contenciosa, jurisdição voluntária, ok? Dentro da jurisdição contenciosa, em especial, resolve-se o conflito. Dentro da jurisdição voluntária, não há conflito, mas há homologação e reconhecimento de direito entre as partes, eventualmente. Matamos? Por enquanto, dá para a gente ir? Respiramos? Alguma dúvida? Se não tiverem nada, vamos seguir. Ainda falta muito. O que a gente precisa se lembrar? Organização do Poder Judiciário. Poder Judiciário, função típica jurisdicional, dizer o direito. O que a gente tem de organização típica do Poder Judiciário? Alto, o ápice, o topo. Supremo Tribunal Federal, com uma competência primordialmente constitucional. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, eu tenho os tribunais superiores, STJ, vamos falar pelos nomes completos, hein? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar, ok? Nós temos as 4 organizações de tribunais superiores, ok? Muito bem. Em paralelo a eles todos, e ali encostadinho dentro do poder do STF, nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que não é um órgão jurisdicional, é um órgão administrativo, por isso não vai ser tanto o nosso objeto de trabalho dentro desse semestre. É um órgão de controle, é um órgão de atuação administrativa do Poder Judiciário. Então, de novo, Tribunal Superior, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e
Tribunal Superior, Tribunal Militar, ok? Bom, matamos, lembrar. O que a gente precisa lembrar? Há uma divisão, daqui a pouco a gente vai falar, de competências, e essa divisão de competências vai se dar baseada, enquadrando essas ramificações que nós fizemos agora. O que é competência? Numa linha, competência é o limite da jurisdição. E dentro dessa visão de competência, sendo o limite da jurisdição, a gente vai acabar observando que nós vamos ter uma organização desse poder judiciário em justiça especializada e justiça comum. O que é a justiça especializada? Militar, eleitoral e do trabalho. Militar, eleitoral e do trabalho são justiças especializadas. E eu vou ter a raspa do tacho, o que sobrar, que não é tão raspa do tacho, ocorre aí 90% dos processos, ou menos, 80% dos processos na justiça comum. A justiça comum, ela se divide em estadual e federal, a depender da matéria que seja tratada. Tudo bem? Então, quando a gente está falando lá daquela ramificação do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, esse Superior Tribunal de Justiça vai se dividir, vai se bifurcar, portanto, nos tribunais de justiça dos estados, justiça estadual, e nos tribunais regionais federais de cada sessões judiciais aqui do Brasil, de cada sessões judiciais federais aqui do Brasil, ok? Então, nós temos aí essa nova bifurcação dentro desse ramo do STJ de Justiça Comum, ok? Demais, a gente tem como hipóteses de jurisdição especializada, de justiça especializada, trabalho, militar e eleitoral, ok? Tranquilo? Numa boa. Bom, a gente está aqui lembrando como que se organiza o poder judiciário. E dentro dessa visualização, dentro dessa organização do poder judiciário, o que a gente precisa se lembrar? Que a gente tem, dentro do sistema brasileiro, uma regra geral, que é implícita, que a gente daqui a pouco vai falar mais um pouco, baseada em um duplo grau de jurisdição, em que as ações elas podem iniciar na base da cadeia da organização do Poder Judiciário brasileiro, mas elas também podem iniciar em outros órgãos do Poder Judiciário. Significa dizer que a minha primeira instância ela pode ser do juiz monocrático, ela pode ser de um desembargador ou de uma turma de segunda instância ou de um órgão pleno daquilo que a gente chamaria de segunda instância, que na verdade não é a instância inicial. Pode ser no STJ, pode ser no próprio STF. Então, tudo vai depender daquilo que, em especial, a Constituição disser quando, onde e como a ação deve ser proposta. Quem é a instância inicial e quem eventualmente será a instância revisora. Então, aí vide aí de exemplo, o artigo 102, inciso 1, são todas hipóteses, 102, inciso 1 da Constituição, são todas hipóteses de instância inicial no próprio STF, ok? Beleza. Vamos começar. Falamos então aqui brevemente de jurisdição. Qual é a ideia, para finalizar, da jurisdição? Esse iuris dictio, em especial da jurisdição contenciosa. Resolver a lide, entregando, tutelando, às partes a tutela jurisdicional. Resolver a lide, entregando às partes a tutela jurisdicional, substituindo a vontade das partes pela vontade do Estado juiz. Tudo isso, então, pessoal, a gente está falando para se lembrar dessa ideia
de resolução de conflito. Por quê? Com a substituição da vontade das partes pela própria vontade do Estado juiz, pacifica o conflito na marra, no muque, na força, deixa-se de se continuar a existir o conflito firmado, porque esse conflito ele foi decidido pelo Poder Judiciário, ok? Matamos. Poder Judiciário, alguma dúvida? Podemos seguir? No caso de dúvida, grite, por favor. Segue o jogo, Vagnão. Vamos lá. Competência. Jurisdição e competência. O que é competência? Competência, acabei de falar, repito, é o limite da jurisdição. Então, em termos de competência, todo juiz no Brasil tem a sua jurisdição, que é um poder, função ampla, função plena de dizer o direito. Agora, essa função plena de dizer o direito vai ser limitado pela competência que a Constituição e que as leis dão aos magistrados para conhecerem e resolverem os casos específicos, os casos concretos. Dentro da competência que limita justamente a jurisdição, dentro da competência a gente acaba observando 4 principais regras, tem mais, mas as 4 principais regras de competência são as regras autônomas que a gente já comentou algumas vezes durante a aula, exaustivamente até. Competência em razão da matéria, competência em razão da pessoa, competência em razão do lugar, competência em razão do valor da causa, ok? 4 hipóteses principais, regras principais de competência autônoma. Existem outras hipóteses de competência que agora que vocês já tiveram o curso comigo, a gente já consegue associar. São hipóteses de competência derivada, e não autônomas. Por exemplo, conexão, continência, por exemplo, situações que decorrem da competência, litispendência, coisa julgada, perendição, todas essas são hipóteses que acabam, de alguma certa forma, deslocando as competências para um determinado magistrado, para um determinado juiz. Mas, por enquanto, vamos focar nas 4 principais, que são hipóteses de competência autônoma, ok? Vamos falar. Competência em razão da matéria, em breves linhas. Eu tenho competência em razão da matéria a partir do momento em que eu observo se tratar de justiça especializada ou de justiça comum. Matéria especializada, matéria comum. Trabalhista, eleitoral e militar federal. Não sendo nenhuma dessas 3, matéria comum. Dentro da matéria comum, o que eu tenho que atentar? Eu tenho que atentar em relação a se tratar de matéria que envolva a União Federal ou não envolva a União Federal em qualquer dos seus desdobramentos. Não é matéria federal, não é matéria trabalhista, não é matéria eleitoral, não é matéria de militar federal. Não envolve a União, cai na justiça comum estadual, que é uma competência, matéria residual, ok? Muito bem. Competência pela matéria. Competência pela pessoa. Eu vou analisar as partes que estão envolvidas no processo, autor e réu, e qualquer eventual parte ou partícipe que está envolvido diretamente dentro do processo. Isso significa que
por algum critério específico, eu posso ter um deslocamento de competência de instância inicial para um determinado órgão do Poder Judiciário. Isso está muito associado com as ideias daquilo que a gente chama no popular, por exemplo, de prerrogativa de foro para determinadas autoridades. Isso eu estou dando apenas um exemplo dessa hipótese de competência pelas pessoas. Pessoas ou órgãos, alguns deles têm a prerrogativa de serem julgados por determinados outros órgãos do Poder Judiciário, e isso faz com que a competência seja deslocada para estes órgãos, ok? Competência pelo território é uma hipótese de competência que é regulada normalmente pela legislação infraconstitucional. Até agora a gente está falando de Constituição. Para de bocejar aí, caramba. Fica aí me jogando mal olhado, meu. Não consigo me concentrar aqui na aula. Bocejando. Para de bocejar aí, rapaz. Tá feia a coisa. Tá. Sai, Ziquezira. Sai, olho gordo. Fica show, Satanás. Bom, vamos lá. Então, a gente está aqui falando, pessoal, de... Espera aí que eu perdi até o fio da meada. A gente está aqui falando de... Competência... Lugar. Obrigado. Obrigado, Si. Obrigado, querida. Obrigado. Competência em razão do lugar. Bom, pela competência em razão do lugar, Débora, obrigado, querida. Pela competência em razão do lugar, a gente tem uma previsão infraconstitucional. E cada conteúdo de legislação processual, a gente vai acabar percebendo que possui aí a sua própria normatização a respeito das competências pelo lugar. Dentro do processo civil, isso é bastante abrangente, isso vai ser estudado para vocês um pouco mais adiante, mas a gente tem uma hipótese, uma regra geral de competência pelo lugar no processo civil, em que a regra é que a ação de direito patrimonial disponível seja tratada, em regra, no domicílio do réu, no processo civil. Nas ações que envolvem posse ou propriedade, no lugar da coisa, no processo civil. No direito do trabalho, onde o obreiro prestava serviço, seu trabalho. Nas ações criminais, onde o crime se consumou. E por aí vai. Então, a gente acaba percebendo que cada legislação brasileira de diversos processos tratam da matéria no seu próprio conteúdo. Então, dentro do processo civil, repito, todas essas regrinhas de competência territorial vão ser estudadas com vocês, acho, já no próximo semestre. Ok? Muito bem. Competência territorial, portanto. Competência em razão do valor da causa vai levar em conta que toda causa tem um valor atribuído e que causas de menor valor que lidam com alguns conjuntos de direito podem ser resolvidas por meio de órgãos especializados chamados juizados especiais. Então, o valor da causa pode definir que a minha ação possa ir para o juizado especial civil, se na justiça estadual, ou no juizado especial federal, se na justiça federal. Ou ainda na vara do juizado especial da fazenda e outros tantos juizados que nós temos aí com as últimas reformas do Poder Judiciário, ok? Então, o valor da causa ele pode definir também a competência. Matamos 4 hipóteses de competência originárias. Lembrando, 2 absolutas e 2 relativas. As absolutas são as constitucionais, as relativas são infraconstitucionais. As absolutas, pessoa, matéria, infraconstitucionais, lugar e valor da causa. Pelo menos, levando-se em conta que pelo menos essas 2 que são relativas, elas, no geral, são relativas, mas elas podem até ser absolutas em alguns pontos, em alguns momentos, segundo algumas interpretações. Mas também não vamos discutir isso agora, porque a gente está
em ritmo mais acelerado, ok? Bom, dentro das hipóteses derivadas, né, de competência, não autônomas, mas derivadas de competência, eu falei com vocês de conexão e de continência. E de conexão e continência, a gente precisa se lembrar que eu estou aí levando em consideração que existam pelo menos 2 ou mais processos cuja causa de pedir tem alguma relação entre si. Ou eu vou ter uma causa de pedir menos abrangente, que vai estar contida, por isso continência, vai estar contida na causa de pedir mais abrangente, ou eu vou ter 2 causas de pedir que são igualmente abrangentes e que uma pode interferir ou dependa do resultado da outra, ou interferir, melhor dizendo, no resultado da outra, e isso faz com que haja uma conexão. Então, aqui a gente está percebendo que quando a gente começa a estabelecer um comparativo entre 2 processos que existem, eu estou numa hipótese de competência que é, portanto, uma hipótese de competência derivada e não originária. Além dessas 2, conexão e continência, a gente tem também as hipóteses de litiscondência, coisa julgada e de perempção, que são, inclusive, a gente já estudou, como sendo pressupostos processuais negativos. Ou seja, são situações que não podem acontecer no processo, sob pena do processo ser barrado. Então, quando a gente está falando dessas hipóteses, a gente está fazendo uma análise também de competência, certo? Porque ao analisar o conteúdo de uma ação em comparação com o conteúdo de outra ação, isso também acaba sendo uma hipótese em que se analisa, de alguma forma, a competência do juízo desse segundo processo, limitando a atribuição daquele juízo no segundo processo, tá certo? Mas maior mesmo das vezes, a gente está comentando em conexão e continência. Tranquilo? Beleza? Jurisdição e competência matamos. Olha que legal, gente. Já foi mais ou menos 1/3. Está faltando 2/3. Vamos embora. 1/3 em 40 minutos, mais ou menos. Vamos ver se a gente mata aí mais 2/3 até o restante da aula. Coragem. Princípios. Vamos lá. Princípios. Primeiro princípio. Devido processo. Do process. O que é o princípio do devido processo? É o princípio mais abrangente dentro do processo como um todo, que, na verdade, diz que o processo, sendo uma sucessão organizada de atos, ele deve observar as normas para que ele seja legitimamente válido e não cause nenhum tipo de injustiça. Então, a ideia do process é simplesmente dizer que o processo deve observar a norma, caminho, o itinerário previsto para ele. Ok? Princípio do devido processo. Junto com esse devido processo, nós temos aí alguns princípios que são próximos a ele. Primeiro, inércia ou impulso oficial. O princípio da inércia ou do impulso oficial, ele diz basicamente que o Poder Judiciário, para manter a equidistância entre as partes, ele ficará inerte. Mas, uma vez iniciado o processo, por impulso oficial, esse processo vai encontrar um fim, ainda que a parte ela não mais movimente o processo. Então, são princípios que, de um lado, a necessidade de eu bater as portas, provocar o judiciário, tirar o judiciário de ficar parado da inércia, de um lado, mas do outro lado, dona Borboleta, dona Mariposa, mas do outro lado, a gente vai ter o impulso oficial, que vai dizer que ainda que a parte abandone, o processo vai se resolver de alguma forma. Quer queira a parte, quer não queira mais a parte, ok? Então, 2 princípios que são bastante próximos. Inércia e impulso oficial. Segundo, contraditório e ampla defesa, sem maiores considerações.
o que a gente acaba tendo que se lembrar sempre é que o princípio da inércia, ele está ligado mais ao autor e o princípio do contraditório estaria mais ligado ao réu. Mas isso não é verdade absoluta. A gente tem a percepção que a inércia também está ligado ao réu e o contraditório também está ligado ao autor. Então, não são princípios exclusivos ou de autor ou de réu, são princípios que envolvem todas as partes dentro do processo. Simples assim. Contraditório e ampla defesa permite que a parte contrária se manifeste em oposição, crie resistência e dê oportunidade de criar resistência dentro da relação processual. É isso. Por que meios? Ampla defesa. Por qualquer meio de prova válido dentro do direito. Ok? Esse é o princípio da ampla defesa. Vai dar uma falhadinha agora, pessoal, que eu tô aqui com a minha internet meio zoada. Eu vou desligar o Wi-Fi e vou religar para ver se melhora. Vamos ver se vai melhorar. Vamos ver se voltou. Ainda não. Acho que vai voltar agora. Está voltando. Vamos lá, meu filho. Coragem? Ah, melhorou. Então tá bom. Melhorou agora. Deixa ele voltar aqui. Vamos lá, meu filho. Eita. Acho que agora tá, né? Foi. Hoje a minha internet está bem ruimzinha aqui em casa, gente. Tá. Então, parece que está normalizando. Vamos lá, segue o jogo. Bom, se bugar alguma coisa, depois vocês me falam, tá, gente? Segue o jogo. Princípio, então, do contraditório da ampla defesa, foi isso que eu coloquei para vocês. Então, ampla defesa, ampla oportunidade por meio de prova legítima e válidos dentro do direito. Paridade de armas, ou seja, nós temos um princípio que garante a oportunidade para todas as partes dentro do processo, em igual grau, se manifestarem, apresentarem as suas manifestações, sem que haja uma predileção, uma distinção. Se uma tem uma oportunidade, a outra tem que ter também oportunidade. A paridade de armas, ela também está associada com a ideia de que há que se perceber aí uma eventual dificuldade ou distinção entre as partes, principalmente no que diz respeito ao aspecto do prazo e da oportunidade de manifestação. Isso acaba ficando bastante evidente nas manifestações do Ministério Público, das procuradorias, que tem um prazo distinto, diferenciado, justamente pelo volume de contencioso em comparação com outras ações, ok? E a isonomia, ela também é um princípio que está muito diretamente ligado com toda essa manifestação. Há uma percepção, eu já comentei isso há pouco para vocês, de que há uma equidistância do autor com o juiz, com o réu dentro do processo. Então, é um triângulo equilátero e a isonomia, ela justamente é o princípio que garanta que haja essa equidade de tratamento isonomamente, ok? O princípio da isonomia está ligado a uma igualdade formal, enquanto que o princípio da paridade de armas, ele pode ser associado com uma igualdade material, justamente porque o da isonomia garante que as partes sejam tratadas de forma igual, e o princípio da paridade de armas permite, sutilmente, que as partes se reconheçam em algumas distinções, algumas diferenças, e, a partir delas, se criem instrumentos para que haja aí uma mínima possibilidade das partes se manifestarem dentro do processo. Juiz natural. O princípio do juiz natural ele está diretamente ligado à competência. Então, o juiz natural, em uma palavra, é o juiz competente. Simples assim. Então, é o juiz que é o responsável por conhecer daquele determinado processo. Isso de um lado.
De outro lado, o juiz natural é o juiz competente. Do outro lado, também eu tenho que perceber que o juiz natural é o juiz que não é um juiz derivado, criado para o caso, ad hoc, em tribunal de exceção. Então, o juiz natural é o juiz competente previamente estabelecido a hipótese, previamente estabelecido ao problema. Esse é o juiz natural. Porque se não for observado o princípio do juiz natural, cai-se na ideia do tribunal de exceção, algo que deve ser evitado em termos processuais. Duplo grau de jurisdição é um princípio implícito dentro da Constituição, dentro do sistema de princípios processuais dos códigos, de uma maneira geral, e é um princípio que, inclusive, está expresso no Pacto de São José da Costa Rica, mas na Constituição brasileira ele não está expresso. Justamente não está expresso, e a gente já comentou isso algumas vezes com vocês. Por quê? Porque em algum ponto é fisicamente impossível que haja recurso, justamente porque a minha ação ela pode iniciar no STF e ter única instância no STF, no pleno do STF. Isso significa, basicamente, que não tem uma hipótese de um sistema recursal por outro órgão. Então, é por isso que a Constituição Federal não estabelece o duplo grau de jurisdição como um princípio explícito, mais uma ideia, mais um princípio implícito. Aí a gente poderia cair no debate dos embargos infringentes, aquilo que foi julgado em 2013, da possibilidade dos efeitos dos embargos de declaração declaratórios com efeito infringente, coisa que vale. Não vou entrar nesse detalhe porque nós estamos aqui em revisão, então a gente está só vendo o basicão mesmo. Mas a ideia é que, em regra, a ideia é que não cabe expressamente mencionar o princípio do duplo grau. Ele é uma regra geral, mas é uma regra implícita e não explícita. Beleza? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não afastará da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. É isso que grava aí esse princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, o pessoal há pouco me perguntou, Tiago, dá para levar para o Poder Judiciário uma questão de arbitragem? Resposta, até dá, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas não significa que a minha resposta vá ser a meu favor. Levar ao judiciário é uma coisa, ter uma resposta que me seja satisfatória é outra coisa. Então, eu até posso levar, mas não vou ter a garantia da resolução do processo. Está ligado exatamente se ao direito de ação. Perfeito. É o exercício do direito de ação, sem dúvida nenhuma, tanto pelo autor quanto pelo réu. Então, é um direito de ação, mas na forma, na acepção mais abrangente possível, cabida, aplicada a ambas as partes envolvidas dentro do processo. Bem observado, minha querida. Vamos lá. Então, seguindo a motivação das decisões, a gente vai perceber que, como tudo dentro do direito, tudo tem que ser devidamente estabelecido e motivado, né? O processo ele é uma ideia dialética, né, entre autor e réu. Autor faz a tese, réu faz a antítese, a antítese, e o juiz pode fazer a síntese, e dentro da síntese ele vai usar um outro instrumento lógico chamado silogismo, justamente para poder estabelecer premissas e chegar a uma conclusão. A ideia da fundamentação é justamente para que eu chegue à conclusão, eu passe por premissas. É simples assim. Então, a decisão para não ser arbitrária, ela é uma decisão devidamente motivada com enquadramento legal, entendimento legal, enfim, fundamentação dos fatos que conduziram o juiz àquele raciocínio e àquela decisão. Ou seja, é a regra geral dentro de todo e qualquer ato decisório no Brasil. Celeridade processual. A ideia é que o processo ele possa correr da forma mais ágil, mais rápida possível e praticada no menor número de atos possíveis, chegando àquela
finalidade. A ideia da celeridade processual é entregar um direito à parte que não seja um direito tardio, que seja um direito ao tempo. Ok? Direito tardio ou justiça tardia é injustiça. Falamos bastante sobre isso. Boa-fé processual. A ideia da boa-fé processual, pessoal, é que, em regra, as partes, as partes, elas devem agir no processo com probidade, com urbanidade, com observância a um respeito não só uma à outra, mas também ao juiz e à sociedade. A boa-fé processual, portanto, é um pressuposto que o processo não é terra de ninguém. Ele tem ordem, tem respeito à instituição do judiciário, reciprocamente às partes, figura do juiz e à própria sociedade como um todo. Princípio da boa-fé processual. Qualquer ação que atente à boa-fé é uma ação de má-fé processual, que é chamada litigância de má-fé. Mentir, omitir, subtrair, alternar, extraviar, enfim, tudo aquilo que atuar de forma temerária, criar embaraço e recursos protelatórios, enfim, atuação protelatória, isso tudo são situações que são opostas à boa-fé, portanto, de má-fé processual, de litigância de má-fé, que inclusive pode sofrer punição dentro do processo, ok? Princípio da cooperação. As partes, tanto quanto possível, devem atuar em cooperação recíproca e cooperação com o juízo para o deslinde, ou seja, o juiz, sempre que for necessário, ele vai observar e pedir, se socorrer da ajuda, do auxílio das partes, para, eventualmente, apresentar a análise daquilo que for necessário para a solução do conflito. Então, por exemplo, um processo que envolve diversas atuações ou diversos atos, o juiz ele precisa de uma consulta da parte, para que a parte, de uma forma mais rápida e mais didática possível, esmiúce o que foi trabalhado por ela ao longo do processo. E a parte vai lá e faz nesse espírito de cooperação. Isso é apenas um exemplo para que a gente consiga entender que o objetivo do processo, o objetivo das partes no processo é tentar atuar para a solução daquele determinado problema. E elas devem atuar numa convergência, não numa divergência, numa dissonância de valores. A função social do processo, a função social da justiça, está diretamente ligado com o processo ser maior do que as partes. A gente está sempre falando sobre isso. Então, o processo ele é um conflito, a princípio, que envolve autor e réu, e o juiz está ali para mediar, o juiz não é parte, mas o juiz ele está para mediar ali as partes, para decidir aquilo que for adequado, mas ainda assim a sociedade é a principal interessada dentro do processo. A ideia é que tudo aquilo que acontece dentro do processo acontece e repercute a toda uma sociedade, não apenas as partes. Os efeitos imediatos do processo dizem respeito ao autor e ao réu, mas tudo aquilo que diz respeito ao processo também diz respeito e atinge, de alguma forma, a sociedade. Se existe ordem e pacificação no processo, isso vai reverberar positivamente numa normalidade na sociedade. Se há algum problema grave no processo, isso também vai reverberar de uma forma negativa dentro da sociedade, ok? Princípio da não surpresa. A ideia é que o juiz ele dê sempre a oportunidade para as partes se manifestarem de toda a matéria que esteja sendo discutida dentro do processo. E se o juiz observa que o processo está enveredando por algum lugar que não deu-se oportunidade para debate, ele deve, sem dúvida, abrir a pessoas, as partes, manifestarem dentro do processo. Ok? Princípio da verdade processual, verdade real, está diretamente ligado com aquilo que se pretende dentro do processo. Então, o princípio da verdade processual está ligado aquilo que de fato se fez de prova e a direitos patrimoniais e disponíveis. Ou seja, se o direito é patrimonial e disponível, o juiz ele vai ater-se apenas àquilo que está
colocado como prova dentro do processo. O que não está no processo não existe. É isso que a gente está falando em termos de verdade processual. Agora, o princípio da verdade real, ele vai lidar com direitos indisponíveis. Isso vai permitir com que o juiz ele atue de uma forma um pouco mais ativa para buscar a solução daquela determinada questão. Então, a gente vê muito o princípio da verdade real quando a gente lida com direitos indisponíveis das partes, quando por exemplo, sei lá, um menor, quando há direito de família, quando se está falando de direito na matéria criminal, quando eu estou falando de direito do trabalho, enfim, são todas questões que permitem ao juiz atuar de uma forma um pouco mais proativa dentro da análise das provas dentro do processo. E esses dois princípios, verdade real e verdade processual, são princípios democráticos que criam um contraponto a um princípio autocrático, um princípio ditatorial chamado princípio da verdade sabida, em que o juiz, mesmo alheio a provas, o juiz ele parte de uma presunção que ele mesmo toma. É um princípio extremamente autocrático, contrário a esses dois princípios democráticos. Tá? Princípios democráticos, portanto, verdade processual e verdade real, princípio autocrático, princípio da verdade sabida. Ok? Matamos princípios agora. Dúvidas? Por enquanto? Bom, gente, então, dando continuidade aí à nossa revisão, estávamos falando dos princípios e agora vamos partir e vamos começar a falar de ação, processo e procedimento, ok? O que a gente precisa começar a falar desses conteúdos, ação, processo e procedimento? Bom, a gente está falando agora, basicamente, de uma distinção entre esses três pontos, três elementos que acabam, às vezes, sendo utilizados de uma forma meio que quase como sinônimos, né? Mas, na verdade, não são bem sinônimos, ou não são nada sinônimos, né? A ideia é que são três institutos jurídicos bem diferentes, bem distintos, então a gente já larga a mão e começa a fazer a distinção de cada um deles. Ação. Direito público subjetivo, que a parte tem de, que a pessoa, que a parte tem de se socorrer do judiciário para resolver um determinado ponto, um determinado problema, uma determinada questão. É um direito público subjetivo. Aliás, eu acho que eu até coloquei alguma coisa disso lá nas nossas ARs, não foi? Acho que eu coloquei até uma questão sobre isso, ou algumas questões sobre isso. Processo. Sequência organizada de atos que instrumentaliza o direito público subjetivo de ação. Sequência organizada de atos que instrumentaliza o direito público de ação. Procedimento. Procedimento. Itinerário. Caminho a ser percorrido pelo processo. Caminho a ser percorrido pelo processo instrumentalizado. Rito. Variação do caminho a ser percorrido pelo processo. São os 4 pontos que a gente está aqui colocando para vocês: ação, processo, procedimento e rito, ok? Muito bem. Agora vamos começar a falar de cada um deles para a gente poder matar aí o nosso conteúdo. Falando de ação, direito público subjetivo de se socorrer do Poder Judiciário para resolver determinada questão. O que a gente precisa observar? A ação, a gente vai organizar a ideia, dividir essa ideia em 2 pontos, em 2 formas bem específicas. Eu vou falar da identidade da ação e eu vou falar do que, no mínimo, precisa para a minha ação existir. Identidade da ação e do que, no mínimo, a minha ação precisa para existir. Eu estou falando, basicamente, de elementos da ação e condições da ação. Tudo bem? Então, agora eu vou começar a falar de elementos da ação. O que é ou o que são os elementos da ação?
São elementos aquilo que caracteriza como a identidade física, espiritual da ação. Ou seja, eu estou diante do RG, do CPF, da ação. Por que aquela ação é aquela ação? Isso isso são os elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Partes, causa de pedir e pedido. Ok? Esses são os 3 elementos da ação. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Quem são as partes? Parte, a ideia. Parte é parcial, ou seja, tende a algum caminho, algum lugar, algum lado, ok? Então, a princípio, partes que existem dentro do processo, principalmente no processo litigioso, autor, réu, ok? Juiz é parte? Não, juiz é ator processual, cuidado com isso. Autor e réu também são atores, mas juiz é ator, o juiz não é parte. Juiz é juiz, simples assim, tá certo? Por que o juiz não é parte? Porque o juiz não é parcial. Ao contrário, o juiz é imparcial. O Ministério Público, ele pode ser parte, mas ele também poderá ser imparcial. O Ministério Público ele será parte quando ele atuar como autor ou réu de ação, ou como atuar na tutela de interesses, seja coletivos, seja individuais. Aí o Ministério Público ele está sendo parte. Agora, o Ministério Público ele será parcial, em especial quando ele fizer o papel de fiscal da lei, custos legis, ok? Então, aí ele não assumirá um papel tanto de parte, de parcialidade, mas sim um critério, um papel de fiscalizador mais neutro dentro do processo, tá certo? Pelo menos formalmente mais neutro, ok? Muito bem. Isso são as partes dentro do meu processo. Partes. Causa de pedir. O que a gente tem que se lembrar de causa de pedir? Causa de pedir é história, é historinha contada dentro do meu processo. É o que me motivou a buscar o poder judiciário. Então, a causa de pedir a gente precisa se lembrar como sendo os fatos, a história, enfim, o que me motivou a buscar o poder judiciário, e eu preciso me lembrar, na causa de pedir, da teoria da substanciação, ou seja, a teoria que é trabalhada pelo Código de Processo, em que eu, enquanto parte, devo apresentar ao juiz os fatos, e o juiz me devolve o direito. Dá-me facto, dabotib ius. Teoria da substanciação. Além da teoria da substanciação apresentar ao juiz os fatos, existe também um segundo ponto da teoria da substanciação importantíssimo. Qual é? O que permite a divisão da causa de pedir em causa de pedir próxima e distante. O que é a causa de pedir distante? É o quadro como um todo. O que é a causa de pedir próxima? É o problema específico que me motivou ao Poder Judiciário. Então, a causa de pedir distante é o acidente de trânsito e a causa de pedir próxima é a lanterna do carro que eu pedi para consertar. A outra causa de pedir próxima é a perdas e danos por lucro cessante, por dano emergente, dano moral. Enfim, cada uma dessas hipóteses vai constituir uma causa de pedir próxima, que está toda ligada no mesmo cenário, que é a causa de pedir distante, que é a batida do carro. Ok? Então, esses dois elementos, esses dois pontos estão ligados à teoria da substanciação, como eu acabei aí de dizer para vocês. Além de causa de pedir, a gente vai ter que se ligar no pedido. O que é o pedido? É o que a parte quer. O pedido está ligado à causa de pedir. Então, eu tenho uma causa de pedir e vou ter uma consequência, que é o fechamento, aquilo que a parte deseja, é o pedido
propriamente dito. A gente tem 2 critérios de classificação dos pedidos. O primeiro critério de classificação é classificar os pedidos quanto a uma finalidade, e o meu segundo critério de classificação é classificar os pedidos um em relação ao outro. Então, vamos lembrar um pouquinho esses critérios de classificação. Fazer aqui um parênteses, pessoal. Parece muito conteúdo, mas não é tanta coisa assim, viu, gente? Não quero assustar vocês, não, mas isso tem que estar mais ou menos alinhado aí para vocês. Eu sei que vocês já estão começando a querer entrar em desespero, já estou vendo aí gente chorando, estou sentindo até que algumas lágrimas aquecendo aqui a minha noite. Thiago Malvado, fica dando receita de bolo, é isso que dá, Luiz. Me dá ódio no coração e aí a gente dispara a falar sem parar. Vamos lá. Não é tanta coisa assim, não, gente. A gente está batendo aqui os principais pontos só para vocês lembrarem do conteúdo aí dessas aulas todas. Foram quase 20 aulas aí ao longo do semestre, né? Então, tem bastante coisa para a gente lembrar. Bom, pedidos. Classifiquemos os pedidos pela finalidade, por aquilo que a pessoa quer de efeito. Então, o que é um pedido por esse critério de classificação? 4 possibilidades: declaratórios, condenatórios, constitutivos, cominatórios. Pedidos declaratórios: a parte só quer que o juiz declare, reconheça uma situação jurídica. Pedidos condenatórios: a parte quer que o juiz condene a outra parte a uma obrigação de dar. Cominatórios: uma parte deseja que o juiz condene a outra parte a uma obrigação de fazer ou não fazer. E pedidos constitutivos: a parte deseja que o juiz reconheça uma situação jurídica e regule os seus efeitos. Então, declare e estabeleça efeitos. Pedido constitutivo, ok? Muito bem. Isso a finalidade do pedido. Em relação ao segundo critério de classificação dos pedidos, os pedidos considerados um em relação ao outro, pedidos reciprocamente considerados. Então, eu vou ter 3 critérios de classificação dos pedidos. Eu tenho pedidos cumulados, alternados e subsidiários. O que são pedidos cumulados ou cumulativos? Eu quero isso e isso, conjunção aditiva. Isso mais isso. Pedidos cumulados. Pedidos alternados, baseados em obrigação alternativa. Em igual grau, eu quero isso ou isso. Conjunção alternativa. Isso ou isso. Percebam que os dois estão em igual grau. Eu estou diante de uma obrigação alternativa, cuja escolha não cabe à parte autora. Pedido subsidiário: eu quero isso, mas se não for possível, eu quero aquilo. Eu tenho 2 pedidos com graus diferentes de desejo. Eu tenho uma primeira opção, mas se não for possível, que seja a minha segunda opção. Quando que a segunda opção vai ser considerada? Se a primeira não for aceita. Isso é um pedido subsidiário, tá certo? Então, e ou mas se não for possível, ok? Mas se assim não entender Vossa Excelência, mas se assim não for possível, tá bom? Então, os nossos critérios de classificação dos pedidos. Pedidos, pessoal, são sempre certos e determinados, em regra. Pedidos são certos e determinados, em regra. Não vou avançar mais além disso que eu estou falando, porque vocês vão estudar isso quando falarmos um dia de petição inicial
o que vai se dar daqui a algum tempinho, mas por hora me interessa só que você lembre que os pedidos são, em regra, certos e determinados, ok? Muito bem, segue o jogo. Falamos então já de partes, causa de pedir, e falamos de pedidos. Não vou entrar nesse método. Próximo. Falamos dos elementos da ação. Agora vamos falar das condições da ação. Como eu já falei ao longo das aulas, pessoal, em termos de condição da ação, o nosso Código de Processo atual, ele não mais prevê expressamente os elementos aí relacionados às condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de causa e interesse de agir. Por que ele não prevê mais expressamente? Porque, primeiro, possibilidade jurídica do pedido agora acaba sendo uma hipótese de extinção do processo com análise de mérito. Legitimidade foi transferido para uma hipótese de transferência do processo, de análise do processo sem mérito, e interesse de agir ficou subentendido, deixou de estar expresso, ficou subentendido dentro da relação processual de uma análise feita pelo juiz. Isso tudo eu já tinha comentado com vocês nas nossas aulas, mas estou reiterando aí para vocês que o Código Novo e os autores novos, eles já fazem menção a essas observações aí que eu estou colocando em termos de condições da ação, ok? Então, muitos ainda dizem que isso já não existe mais, não pertence mais ao processo, e outros dizem, olha, isso continua existindo, embora não esteja claro e expresso, previsto no nosso novo Código de Processo Civil. Por desencargo de consciência, eu vou colocar para vocês as condições da ação e vou explicar para vocês, e vocês, a depender da banca com quem vocês vão trabalhar nas provas de examinação aí de concurso de provas e títulos, etc. e tal, vocês fiquem atentos, fiquem ligados àquilo que a banca se filia, mas me cabe aí o papel de explicar o que são essas condições da ação. Bom, então, condições da ação, como a gente comentou agora há pouco, pessoal, são elementos, são circunstâncias mínimas para que o meu direito público subjetivo de ação exista. Então, como eu disse, dentro das condições da ação explicados aí pela doutrina, não mais pelo código, mas pela doutrina, eu tenho possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse. Possibilidade jurídica do pedido significa pedidos que sejam jurídica e fisicamente viáveis, pedidos que sejam física e juridicamente possíveis. Hoje são hipóteses de extinção do processo com análise do mérito. Legitimidade para a causa, ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio e interesse processual. Está ligado ao binômio necessidade e possibilidade e adequação, ou seja, há de fato litígio e o caminho processual escolhido é o caminho adequado, isso é o interesse de agir. Caso não haja interesse de agir, o código atual ele não mais prevê uma consequência jurídica, embora, repito, aí alguns entendam que caberia extinção do processo sem análise do mérito, mas não mais expressamente pelo rigor do código. Muito bem, matamos aí as três condições da ação. Agora a gente vai falar de processo. O que a gente tem para falar de processo? Processo, já falamos, é a sucessão organizada de atos com uma determinada finalidade que instrumentaliza o direito público subjetivo de ação. Isso é o processo. Bom, então, o que isso tudo que eu acabei de dizer, que a gente está falando de processo já desde do process, devido processo legal? A ideia, basicamente, é que o processo, a gente chama de processo aquele instrumento, aquele calhamaço de papéis, aquele calhamaço de documentos que está organizado dessa forma, que está estabelecido dessa forma, por um caminho processual definido pela lei e com uma determinada finalidade, que é a tutela
jurisdicional. Essa é a ideia, um todo, do processo com o qual que a gente está se referindo. E dentro dessa ideia de processo, a gente vai ter aí, enfim, 2 ou 3 critérios que a gente vai acabar estabelecendo para poder entender melhor o processo. Então, de novo, são critérios de existência e critérios de admissibilidade do meu processo. Então, são chamadas condições processuais de existência e condições processuais de admissibilidade, tá certo? Então, o que nós temos aí a partir dessa situação, pessoal? Como é que a gente consegue estabelecer esses pressupostos processuais, não condições, desculpa, esses pressupostos processuais de existência e pressupostos processuais de validade ou de admissibilidade? A gente tem aí, pessoal, basicamente, um conjunto de elementos que vai dizer que o processo ele precisa cumprir para existir e que o processo precisa cumprir para se desenvolver. Vamos, então, agora começar a estudar cada uma desses pressupostos processuais. Pressupostos processuais de existência. Vamos, então, a eles. 4. O que nós temos aí? Jurisdição, petição inicial, nós temos a citação e nós temos a capacidade postulatória ou também conhecida como a competência, a legitimidade ad processo, não competência, a legitimidade ad processo. Então, vamos falar de cada uma dessas hipóteses. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aí a jurisdição, que é a própria figura do juiz, a própria figura do Estado juiz. Eu preciso do Poder Judiciário para existir o processo. Segundo, eu preciso de um autor dentro desse processo, portanto, eu preciso de uma instrumentalização desse direito do autor por meio da petição inicial. Eu preciso da citação, eu preciso do réu, eu preciso chamar o réu para o processo e eu preciso, naturalmente, de interlocutores que tenham a possibilidade de falar em juízo, falar no processo, portanto, eu preciso de advogado. Então, em resumo, basicamente, eu preciso de juiz, de autor, de réu e de advogado para ter o meu processo. Jurisdição, petição inicial, citação e capacidade postulatória. Simples assim. Querem lembrar de pressupostos de existência? Lembrem desses 4 atores processuais: juiz, autor, réu, advogado. Vocês matam o que é pressupostos processuais de existência. Ok? Agora, além dos pressupostos de existência, que são substantivos, eu preciso dos adjetivos. Então, os pressupostos processuais de validade, o processo existe, mas como é que o processo vai transcorrer? Como é que o processo vai andar? Como é que o processo vai ser válido? Então, vamos falar de cada um deles. Eu falei que o primeiro é jurisdição, é o juiz, né? Estado juiz. Que estado juiz é esse? É um estado juiz competente e imparcial. É um estado juiz que tenha aí a atribuição de resolver aquele conflito. Então, eu preciso ter uma jurisdição com competência e imparcialidade. Eu tenho que ter uma petição inicial. Qualquer petição inicial, eu tenho que ter uma petição inicial apta. Eu tenho que ter uma citação. Eu tenho que ter uma citação válida. E eu tenho que ter uma capacidade postulatória dos advogados, que pode ser das partes também, mas uma capacidade postulatória, mas eu tenho que ter também uma capacidade civil das partes. Essa capacidade civil ela tem que ser necessariamente respeitada, ok? Só pode atuar em juízo quem tem a capacidade civil, quem se faça representar adequadamente dentro do processo. Ok, galera? Tranquilo? De boas por enquanto? Beleza? Bom, nós falamos então até agora, pessoal, dessas situações, desses elementos, dessas circunstâncias, para que a gente conseguisse se lembrar. Estou tentando me lembrar se faltou aí algum ponto, se faltou
Delegado tem capacidade postulatória? Boa pergunta, Luizinho. Delegado tem capacidade postulatória? Delegado tem capacidade para atuar em juízo, mas não necessariamente capacidade postulatória. O delegado não tem capacidade postulatória. Ele pode se manifestar em juízo, mas não necessariamente com capacidade postulatória, pelo menos não em condições de qualquer tipo de atuação processual. Mas, por exemplo, o delegado ele pode requerer ao juízo, em algumas circunstâncias, pedidos de prisão ou pedidos de diligência, de medidas cautelares de natureza criminal, de natureza penal. Então, em algumas circunstâncias, ele até pode fazer alguns tipos de pedido ou de atuação, mas não é a regra geral. A regra geral é que o delegado, se for representar um interesse seu, ele vai ser representado por um advogado. Mas, excepcionalmente, no processo penal, para fins de instrução do inquérito e para fins de atuação na investigação criminal, ou o delegado pleiteia ao Ministério Público, ou, em algumas circunstâncias, é permitido que o delegado diretamente tome iniciativa de pleitear em juízo medidas. Então, é uma situação absolutamente excepcionalíssima dentro do processo penal. Tá bom, Luizinho? Então, tem uma capacidade, se é que a gente pode falar de uma capacidade postulatória, limitadíssima a casos pontuais de urgência dentro do processo. Valeu, Luizinho. Boa pergunta mesmo. Estou tentando me lembrar se eu não pulei nada, gente. Estou achando que foi curta demais a revisão, que tem pouco conteúdo. Estou aqui tentando me lembrar se faltou alguma coisa. Eu esqueci alguma coisa? Vocês se lembram de alguma coisa que eu tenha pulado? Rapaz. Estou aqui tentando me lembrar do nosso conteúdo. Ação. Falamos de ação, Eli. Ação, processo e procedimento. Ação, direito público subjetivo. Condições da ação, elementos da ação. Falamos já. Eu tenho anotado aqui, professor, decisão teratológica, quando falta fundamentação. Ótimo, sim. Mas falou na aula, né? Falou de silogismo, que a decisão tem que ter, né, uma ordem, tem que ter um silogismo, né? Premissa maior, premissa menor, conclusão, dialética, antítese. Dos pressupostos negativos, Eli, a gente quando falamos de competência, falamos aí da dependência, coisa julgada e perempção, dentro dali das regras de competência derivada, entendeu? Então, comentamos sim, que são os pressupostos processuais negativos. Vocês lembrarem mais alguma coisa que tem? Eu também anotado aqui, sem querer cortar o senhor, no procedimento tem inicial, audiência, contestação, réplica, saneador, audiência, sentença. Isso é importante, sim. Obrigado por ter me lembrado. Né? Isso foi bom você ter me lembrado. Obrigado, exatamente. Fases processuais. Eu estava bem me esquecendo e está relacionado a processo. Obrigado, meninas. Obrigado por terem lembrado. Valeu, sim. E quem mais lembrou aqui também foi a Débora. Vamos lá. Vamos voltar então um pouquinho para o processo. Então, dentro do processo, pessoal, a gente precisa se lembrar, e não falei também de ritos, tá vendo? Já tinha esquecido dos ritos, então vamos aí falar mais um pouquinho. Mais um minutinho, dá mais 5, 10 minutinhos, a gente já mata esse conteúdo. Bom, primeiro, processo. O que a gente precisa se lembrar em termos de processo? A ideia, pessoal, é que nós temos pelo menos dois tipos específicos de processo. Eu tenho o processo de conhecimento e tenho o processo de execução. A diferença entre o processo de conhecimento e o processo de execução, ela está justamente no fato de que o processo de execução ele já parte da existência de um documento chamado título executivo que tem força contra a outra parte. Ipso fato já tem força contra a outra parte. Automaticamente já tem força contra
a outra parte. Então, as medidas dentro do processo de execução são muito mais ligeiras do que as medidas no processo de conhecimento. No processo de conhecimento, há um momento todo de debate para que as partes procurem fazer demonstrar o seu direito, e esses momentos que vão acontecendo ao longo do processo vão culminar em uma decisão, uma sentença. Essa sentença, pessoal, ela vai se tornar um título executivo também, que vai culminar num próximo momento processual de cumprimento de sentença, que é uma execução. Então, em resumo, quando a gente desenhou na lousa para vocês, a fase de o processo de conhecimento, ele tem uma fase preliminar, em que há um debate, e tem uma fase de cumprimento de sentença, que é uma fase que põe em ação aquilo que foi decidido pelo juiz. No processo de execução, eu não tenho essa fase desse debate de direitos entre as partes. Eu já estou pulando direto para tacar-lhe pau em relação de uma parte em relação à outra, porque eu já tenho um documento concreto que diz que eu tenho um direito que tem que ser executado e tem que ser cumprido. Basicamente, essa é a diferença entre os dois tipos de processo. O que eu preciso me lembrar em relação, em especial, ao processo de conhecimento? Eu preciso me lembrar que nós estamos lidando no processo civil com um processo sincrético, ou seja, um processo que, do começo ao fim, da petição inicial até o final do cumprimento de sentença, tudo vai correr, tramitar num único processo. Não há mais divisão de processos como antes havia. Há alguns anos havia essa divisão de fases que não são fases, que são, na verdade, processos quase que autônomos. Isso já não existe mais, portanto, eu tenho a percepção de que tudo vai tramitar dentro do mesmo processo sincrético. Cada momento processual vai ser marcado por uma fase interna desse processo. Então, dentro do processo de conhecimento, eu tenho uma fase postulatória, eu vou ter uma fase de providências preliminares e saneamento, e eu vou ter uma fase instrutória, vou ter uma fase de decisão, uma fase decisória, e depois uma fase recursal. Tudo é muito bem marcado por atos processuais. Tiago, preciso me lembrar de cada ato processual? Não, não precisa, não hoje. Vocês vão estudar isso muito mais à frente. O que é interessante, pelo menos, lembrar é que existem fases processuais dentro do processo de conhecimento. Pelo menos isso é importante se lembrar. Postulatória, providências preliminares e saneamento, instrução, julgamento, recurso, depois cumprimento, liquidação e ou cumprimento de sentença. Tudo bem? São fases processuais marcadas dentro do processo de conhecimento. Dentro do processo de conhecimento, a gente vai ter procedimentos. Dentro desse processo de conhecimento, haverá a possibilidade de procedimentos. Que procedimentos são esses? Nós temos procedimento comum, que vai ter uma variação de rito, e eu já vou explicar. Procedimento comum, procedimento especial dentro do código, procedimento especial fora do código. Lembrando, procedimento é itinerário, caminho processual, ok? Então, como que esse processo vai transcorrer aí na dinâmica dos atos? Como é que vai se dar o due process, ok? Como é que vai se dar o devido processo? Procedimento comum é a regra geral dentro do processo civil, é a base para tudo, ok? Todos os procedimentos derivam do procedimento comum. Procedimento comum, vou ter que lembrar de tudo, Tiago? Não vai precisar lembrar. Tem petição inicial, citação, audiência preliminar, aí eu vou ter contestação, vou ter réplica, vai ter providências preliminares, especificação de provas, saneamento, instrução e julgamento, audiência de instrução e julgamento, decisão por sentença, recursos. Vou ter que lembrar de tudo isso? Um dia, mas não hoje. Hoje a gente está ainda apresentando isso tudo para vocês. É uma ideia de
de geral daquilo que a gente está estudando. Então, o procedimento comum é a regrona geral em termos de processo, ok? Dentro do procedimento comum existe uma variaçãozinha dada por legislação externa. Alguns entendem que é um procedimento próprio, outros entendem que é um rito. O rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo é o rito dos juizados especiais. Então, a 9.099 é o juizado especial civil e ele dá um rito para este procedimento comum, um rito próprio para esse procedimento comum. Os outros juizados, eles acompanham esse rito estabelecido pela 9.099, tá bom? Então, o rito, ele é uma variação do procedimento. Basicamente, seria isso. Agora, procedimento comum, procedimento especial dentro do CPC, procedimentos especiais fora do CPC. São variações do procedimento comum. Dentro do CPC, nós temos aí uma série de variações de acordo com ações específicas, necessidades específicas dadas por diversos processos. Sei lá, ação de exigir contas, consignação em pagamento, ações possessórias, inventário, liquidação parcial de sociedade, enfim, todos são procedimentos especiais previstos pelo Código de Processo Civil, que vão adaptar, dentro do que é necessário, o procedimento comum à sua própria realidade. Preciso lembrar de tudo isso, Tiago? Não, só saber que existem procedimentos especiais dentro do CPC que vão se adaptar às suas próprias necessidades, que são definidos pelo caminho definido pelo Código de Processo Civil. Fora do CPC, tem procedimentos especiais também? Opa, tem bastante. São caminhos processuais, ações específicas previstas fora do CPC, em legislação especial. Portanto, são variações do procedimento comum, mas fora do CPC. Então, a gente brincou aí, tem mandado de segurança, tem a DIN, a DECOM, a DPF, tem ações relativas à locação, tem ações aí de mandado de injunção, mandado de segurança, já falei, habeas data, tem ações aí, gente, tem tanta ação popular, ação civil pública, tem muita coisa que corre em paralelo ao código, que são procedimentos especiais fora do CPC. É um microcosmos que se estabelece por uma legislação bem específica. Ajuda aí, Axel, o que está precisando, cara? E eu acho que no mais era isso. Eu já tinha esquecido, mas no mais era isso. Ação rescisória. Ação rescisória é um procedimento dentro do CPC, também com alguma normativa fora dele. Boa, Frediane. Eu acho que no mais era isso, gente. Se vocês lembrarem de mais algum ponto, a gente revisa. Dúvida somente na hora da prova. Fala mais alto, Axel, que eu não ouvi o choro? Dúvidas apenas na hora da prova. Na hora da prova, então tá bom. Bom, faz aí que nem o Wagner que comprou o livro e vai querer um desconto lá na hora da prova. Não tem problema, a gente pensa aí direitinho. O rito sumaríssimo, Davi, ele é o rito da 9.099, né? O rito dos juizados. Não vou passar isso para vocês, não tem necessidade de a gente ver isso agora. É saber que ele existe. É um desdobramento do procedimento comum que alguns autores ainda chamam de rito sumaríssimo, e outros autores já estão chamando de procedimento especial fora do CPC. Não me faz a menor diferença de chamar de procedimento ou de rito. De verdade, não faz muita diferença. Por quê? Porque hoje, pelo novo código,
a grande variação que nós tínhamos pelo antigo código era a distinção. Ó, vou fazer um parênteses aqui para não atrapalhar as ideias de vocês, tá bom? Depois, agora vocês façam aí uma caixinha e coloquem esse conhecimento que eu vou jogar aqui dentro dessa caixinha, uma caixinha isolada, ok? Antigo código, vou repetir de novo. Antigo, passado, código, tá? Nós tínhamos 3 ritos. Rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. Então, pelo antigo código, fazia sentido fazer essa distinção de rito. Rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Só que isso já não existe mais. Por quê? O rito ordinário e o rito sumário virou procedimento comum. Acabou. Então, o sumaríssimo foi a única coisa que existiu. Então, hoje já não tem tanto sentido falar de rito. Por isso que alguns autores passaram a meio que passar por cima dele. E, inclusive, estão chamando não mais de rito, de procedimento especial fora do CPC. Não me importa se você quer chamar de rito sumaríssimo do juizado ou você quer chamar de procedimento especial do juizado. Não me interessa, o que interessa é saber que ele é distinto do caminho estabelecido do procedimento comum. Tá bom? Vamos lá. Dúvida. Gabarito da prova. Vamos lá. Dúvida, gabarito da prova, preferência. Eu dou todas as perguntas, o Wagner. O problema não são as perguntas. Tá? O problema são as respostas.